Uma boa tarde a todos que nos acompanham neste dia. Estamos aqui com mais um dia do jejum de Daniel. O propósito que nós temos feito, um propósito que tem sido, justamente para falarmos, daquilo que procede, da vontade de Deus através da prática de santificarmos, de estarmos longe de informações seculares e estarmos próximos aos ensinos de Deus, Hoje nós estamos no quê? No 17º dia do jejum de Daniel, Já estamos acabando, Acaba no dia 21 e nós estamos no dia 17 já. Bem, hoje nós vamos meditar sobre a vinda do Senhor Jesus, baseada também na vinda do Espírito Santo. Uma coisa que muitas vezes é pregado, embora muitos ignorem, assim, no questão do entendimento, mas ainda assim ele há um costume de falar sobre isso, que é sobre a volta de Jesus. E a passagem que a gente vai ler aqui, ela retrata sobre a volta de Jesus, só que ela tem um ensinamento, digamos assim, duplo também. E nós vamos falar também sobre isso. Nós já falamos muitas vezes aqui sobre a volta de Jesus. E, obviamente, a gente não é nada que é demais. Sempre devemos falar a mesma coisa. Sempre devemos falar sobre a salvação, porque sempre vai haver pessoas que nunca ouviram sobre isso, que nunca entendiam desta forma e precisam entender. Mas vamos falar do sentido, que a palavra assim tem. Vamos então ler Lucas capítulo 17, versículo 23. E diz assim, e dir-vos-ão, eu aqui ou eu ali, não vades nem os cigais, porque como o relâmpago que faiscando desde uma parte do céu. Eu acho melhor, pessoal, vamos voltar aqui, porque eu acho que não vai facilitar muito o entendimento. Vamos começar do versículo 20, é melhor, tá? Vamos voltar tudo de novo, só os 3 versículos anteriores, porque talvez a maioria não entenda, o que está retratando aqui. Vamos lá. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão eu ali ou eu aqui ou eu ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. E disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. E dir-vos-ão, eu ali, aí sim, eu ali, ou eu ali, eu aqui, ou eu ali, não vades nem os cigais. Porque como o relâmpago que faiscando desde uma parte do céu resplandece até a outra parte do céu, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Olha só, Jesus ele mistura, digamos assim, um entendimento duplo aqui. Ele fala sobre o reino de Deus e ele fala também sobre a vinda dele. Mas vamos entender uma coisa, que muitos não entendem e não compreendem. Muitas pessoas podem olhar para esse versículo e dizer assim: mas o reino de Deus e Jesus não seria se tratando do mesmo assunto? Não estaria falando que Jesus viria junto com o seu reino ou algo do tipo? Não é verdade nesse tipo de contexto aqui. Porque Jesus está sim falando da sua volta. A gente percebe isso aqui a partir desses últimos 3 versículos citados. Só que Jesus ele também estava falando inicialmente ali sobre um tal de reino de Deus. Se eu falo de reino de Deus para você, eu tenho certeza que a maioria aqui vai pensar que é o céu, que é o paraíso onde Deus está, onde as almas daqueles que morrerem em Cristo vão. Mas na verdade não é o reino de Deus. O céu que a gente conhece, o paraíso que a gente ouve falar, não é o reino de Deus. Exatamente, o paraíso não é o reino de Deus. Na verdade, quando Jesus ele vai falar do paraíso, ele não chama o paraíso de reino de Deus. Ele chama de reino dos céus. Então tem um detalhe aqui, tá? Reino dos céus é diferente de reino de Deus. Porque o reino de Deus que aqui está falando não é o céu, mas é o Espírito Santo. O que acontece? Por que Jesus ele usava esse termo? Porque as pessoas ali elas não conheciam o que seria o Espírito Santo. Embora a palavra Espírito do Senhor, que se refere ao Espírito Santo, aparecia várias vezes no Antigo Testamento e muitas pessoas, judeus, enfim, que ouviam aquelas palavras, até compreendiam o que seria o Espírito do Senhor,
Mas quando Jesus ele queria falar sobre um Espírito que é santo, que seria o Espírito do Senhor, muitas vezes eles não compreenderiam, porque Jesus ele explicava detalhe por detalhe. Às vezes ele falava parábolas para facilitar o entendimento da pessoa, né? Então, o Espírito do Senhor que está sendo mencionado aqui, ou melhor, desculpa, o reino do céu, do reino de Deus, né? Melhor dizendo, é o Espírito Santo. Você diz que isso é uma prova que o reino de Deus não é o céu, é o que Jesus ele fala aqui. Ele diz aqui, ó, que o reino de Deus, no versículo 20, ele diz: o reino de Deus não vem com uma aparência exterior, ou seja, ele não é um lugar, ele não é uma dimensão, um palácio, assim, né, literal no sentido, mas sim, ele é algo que está dentro de vós. Ele mesmo diz isso, no versículo, deixa eu ver mesmo, qual é mesmo? Aqui, ele diz isso aqui no versículo 20, né? Ele fala assim, ó, nem dirão eu aqui ou eu ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. Então você vê que o reino de Deus não é o céu, porque a gente não tem o céu, literalmente o céu dentro da gente. O que acontece aqui é o que o Espírito Santo que Jesus está falando aqui, que é o reino de Deus, ele é um Espírito que se manifestaria no futuro, através do batismo, né, lá no dia de Pentecostes, sobre os discípulos, e essa promessa ela se mantém de pé a todos aqueles que creem. A questão aqui é que muitas pessoas elas querem tratar o Espírito Santo como se fosse algo que seria na base do automático. Você vê aqui, Jesus ele fala, quando dirão a vocês, eu aqui ou eu ali, não vades nem os cigais. O que ele quer dizer no contexto aqui? Muitas pessoas elas podem falar sobre o Espírito Santo e falar que o Espírito Santo ele está preso a um determinado lugar. Ah, você só pode ter o Espírito Santo se você fizer um rito religioso, se você ir para uma determinada igreja, se você ser de uma determinada igreja. Ah, você tem que fazer isso, fazer aquilo. O Espírito Santo, ele não está preso num local físico. Na verdade, o Espírito Santo, ele está em todos os cantos do mundo, porque Deus é o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. Então, a questão aqui é que o Espírito Santo ele é onipresente. O Espírito Santo está em todos os lugares. Quando a pessoa ela se entrega ao Senhor Jesus Cristo, ela aceita o Senhor Jesus como seu único e verdadeiro Salvador e começa a viver uma vida fiel a Deus, obedecendo a sua palavra, e ela busca o Espírito Santo de Deus, que é essa promessa aqui, então o Espírito Santo ele vê a sinceridade, ele vê que a pessoa abriu seu coração a ele, e o Espírito Santo desce sobre aquela pessoa. O que muitas pessoas não falam sobre isso, e o que faz com que muitos não tenham o Espírito Santo, é sobre isso. As pessoas pensam que o Espírito Santo já é algo automático. Principalmente quando Jesus ele fala que o reino de Deus está entre vós, está dentro de vós. Melhor, está dentro de vós. Ou seja, todo mundo já pensa assim, então quer dizer que se eu já for na igreja, se eu levar uma Bíblia debaixo do braço, se eu fazer algumas orações, algumas súplicas ali, aquilo outro, então automaticamente eu já tenho o Espírito Santo. Na verdade, isso não é verdade, não. Na verdade, isso não é verdade. O Espírito Santo, ele não é algo no automático, não. Ele não é um câmbio automático que você vai lá, começa a ir na igreja, começa a fazer certos ritos, passa alguns dias em cultos, alguns dias na semana vai mais ali para as reuniões, os cultos da igreja. Não é isso, não. Não é isso que determina o batismo com o Espírito Santo. Quando Jesus ele mesmo diz que para que ele voltasse, ele teria que ser reprovado para esta geração, ele está falando daquela geração, né? Mas ele também está dizendo da nossa geração em si, né? E ele também está dizendo aqui, né, que o Filho do Homem, ele compara a vinda dele, né, como o que aconteceu nos dias de Noé, né? Que as pessoas, ele até vai falar, né? Ele até vai falar no versículo 27, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Ou seja, você vê que muitas pessoas têm sido ignorantes com os sinais que temos visto acontecer. O mundo está cada vez mais demonstrando que está chegando ao fim. Este mundo que você conhece está chegando ao fim. Porque vai vir um mundo em que será dominado pelo anticristo, pelo governo do anticristo.
onde todo mundo que não se submeter, aquele que não querer se submeter ao governo do anticristo, vai ser perseguido e vai ser morto. Então o que o Senhor Jesus está querendo dizer aqui é que se o Espírito Santo, que é o reino de Deus, ele não estiver dentro de você através da sua entrega, né, não tem como você ser guiado para fazer a vontade de Deus e para você seguir o caminho dele. Muitas pessoas vão ficar aqui depois que Jesus voltar por causa disso, porque elas não têm vivido a vontade de Deus. Elas podem estar dentro da igreja, elas podem estar ali ou aqui ou aqui, né? E é o sentido aqui, as pessoas pensam que o Espírito Santo, Deus está aqui dentro da igreja, já está dentro da minha casa, então tudo bem. Deus está em todos os lugares? Então quer dizer que eu não preciso nem ir para a igreja, pô. Eu já estou aqui na minha casa, Deus está aqui e faço minhas orações. Como tem muitas pessoas que falam assim, né? O que acontece aqui é o seguinte: o Espírito Santo, ele não é algo exterior. Você não está usando o Espírito Santo como se ele fosse... Muitas pessoas têm feito isso, mas ele não é uma muleta. Muitas pessoas têm usado o Espírito Santo como se fosse uma muleta, né? Um amuleto de sorte, né? Como se fosse uma pedra preciosa que te protege de todo mal, como se fosse um trevo de 4 folhas. O Espírito Santo, ele não é um objeto. Na verdade, o Espírito Santo, ele é o Espírito de Cristo que está dentro daquela pessoa que se entrega ao Senhor Jesus. E quem tem o Espírito Santo, ele é guiado por Deus. Ele é guiado pela palavra do Espírito Santo. E ele não cai no engano, não. Não cai. É por isso que Jesus, ele até faz esse alerta. Eles vão dizer a vocês, eu aqui, eu ali, não vades nem os cigais. Ou seja, o que a gente tem visto hoje em dia é exatamente muitas pessoas querendo fazer com que Jesus venha estar limitado a um lugar. Não, Jesus ele já está dentro da sua casa. Ele está aqui dentro da sua casa. Você não precisa congregar, não. Você não precisa ir para a igreja, fazer oração, não. Deus já está aqui te ouvindo. Você não precisa nem orar, Deus já sabe de tudo que você precisa. Ele já está dentro da sua mente, etc, né? Ou seja, as pessoas, elas imaginam Deus como se fosse um ser aprisionado em algum lugar. As pessoas não querem buscar a Deus, elas não querem se entregar. E muitas pessoas têm se dedicado a viver longe de Deus assim. Porque quando o Espírito Santo, ele não está dentro de alguém, então a pessoa não é guiada, ela é enganada. Ela é falsamente enganada. É como se ela não... Ela colocasse na mente dela que ela não precisasse do Espírito Santo. E é aí que muitos vão ser enganados. Porque quando Jesus voltar, ela não vai ser salva. Ela não vai ser arrebatada. Porque se ela não estiver dentro do Espírito Santo, ou seja, se ela não tiver com o entendimento do Espírito Santo, se ela não estiver dentro da palavra de Deus, com o Espírito Santo dentro dela, ela não vai permanecer. Vamos supor, se o Senhor Jesus voltar daqui a 10 anos, ninguém sabe quando ele vai voltar, mas vamos supor que ele volte daqui a 10 anos, né? 10 anos. Vamos supor que ele volte daqui a 10 anos. Se eu resolvo me entregar hoje a ele, se eu resolvo começar a ter uma vida cristã a partir de agora, a partir de hoje. Hoje que eu tô gravando esse vídeo é o quê? 26 de dezembro, né? É no momento pós-natal, né? Vamos lá, vamos supor, eu vou começar a aceitar Jesus, eu aceito Jesus, eu vou viver agora na verdade dele, na presença dele a partir de hoje. Será que se eu não tiver o Espírito Santo, nesse momento, se eu não buscar o Espírito Santo, será que eu vou permanecer? Será que eu serei capaz de entender os sinais que têm antecedido a volta do Senhor Jesus Cristo? E eu vou me firmar mais ainda? Será que daqui a 10 anos, quando estiver perto do Senhor Jesus voltar, eu vou estar firme na fé? Eu vou poder estar entre aqueles que serão arrebatados? E claro, se a gente quiser ser um pouco mais óbvio, podemos falar daquilo que até o ateu acredita, que é a morte. Porque a morte não tem como ser negada. Eu posso morrer a qualquer momento. Para você morrer, basta você estar vivo. Esse é a fórmula.
Para você morrer, basta você estar vivo. Então, a morte ela não escolhe uma faixa etária, ela não escolhe se ela vai querer me levar. Não, quando ele tiver uns 20, uns 30 anos eu levo ele. Não, quando ele tiver mais velhinho, sabe, uns 60, 80 anos, aí eu levo ele. Não, você pode morrer até quando você for recém-nascido, né? Até um recém-nascido pode morrer. Não existe uma faixa etária. O que acontece aqui é que a gente pode morrer a qualquer momento. Então vamos supor, eu não conheço o meu dia, o dia da minha morte. Se eu for morrer daqui a 20 anos também, vamos lá, vamos falar que é daqui a 10 anos, e eu não tiver o Espírito Santo, será que de fato, até daqui a 10 anos, eu vou estar firme na presença de Deus? E se eu me desviar no meio do caminho? Se chegar lá daqui a 10 anos e eu tiver como o mundo tá, nas bebidas, igual que estava Noé, na época de Noé, quer dizer. Igual que as pessoas estavam lá na época de Noé. Bebiam, né, estavam lá se divertindo, curtindo a vida. Noé estava ali falando que o dilúvio iria acontecer, pro povo ali, ó, se arrepender, entrar na arca também. O povo ignorou. O povo ainda chamou Noé de louco. Aí a gente já sabe o que aconteceu, né? Então, o mundo vai estar assim. Já está assim, na verdade. Mas, pelo que a Bíblia nos dá esse detalhe, como sempre a gente tem visto, quando o Senhor Jesus voltar, o mundo vai estar curtindo. Vai estar fingindo como se fosse, né, um dia maravilhoso, um dia bom. Até Jesus voltar e o mundo entrar em tribulação, aí sim não vai ter mais chance. As pessoas, para serem salvas, vão ter que correr, vão ter que sofrer. Por isso, meu amigo, o que eu te digo, a salvação, a oportunidade da vida eterna é agora para você. Você não precisa esperar, sabe, passar os seus últimos momentos da sua vida, porque você pode morrer antes. Se o Espírito Santo de Deus, você pode estar até dentro da igreja, mas você reconhece que você não tem o Espírito Santo. Se o Espírito Santo não está dentro de você, e você tem visto a sua fé se esfriando, é um sinal claro e uma prova clara do que está acontecendo. Por o Espírito Santo não estar dentro de você, você obviamente não vai permanecer na fé. Você vai viver uma vida totalmente contrária à vontade de Deus e vai desobedecer totalmente a sua vontade e infelizmente você vai acabar não permanecendo. Então o detalhe que a gente quer dar é esse, a ênfase principal. Tenha o Espírito Santo. Receba o Espírito daquele que pode salvar a sua alma, que pode fazer você permanecer na fé. O que falta na maioria das pessoas hoje é ter o Espírito Santo. O Espírito que não vai deixar você ser enganado. O Espírito que vai te guiar até o fim da sua vida. Que vai fazer você permanecer nessa fé. Quando o Senhor Jesus voltar, você não vai estar entre os enganados. A Bíblia diz que até os eleitos serão enganados. Olha só. Ou seja, até aqueles que acham que estão na fé, que acham que já estão, até se sentem superiores, né, a outros. Esses serão justamente os que serão enganados pelo anticristo. Então, se você não tem o Espírito Santo, você tem um grande risco de se perder. Porque o que nós temos mais visto ultimamente é a apostasia. E a apostasia se refere, na sua grande maioria, a pessoas que nunca tiveram o Espírito Santo. Então, tenha o Espírito Santo. Receba o Espírito Santo. Como é que eu recebo o Espírito Santo? Você tem que se entregar. Entrega suas vontades. Se proste diante de Deus. Entrega. Você tem uma mágoa, você tem um sentimento dentro de você. Você percebe que existe algo dentro de você, que está impedindo de você receber o Espírito Santo? Entrega isso. É um sentimento, é uma raiva, uma ira, uma mágoa, é um pecado. Entrega. Ah, é um costume dentro de mim que eu tenho observado que não tem agradado a Deus. Entrega. Aí você vai poder, de fato, receber o Espírito Santo e poder ter a garantia da perseverança. Aí você tem que continuar na vontade de Deus, buscando a Ele e sendo cada vez mais firme
na sua vontade e na sua palavra. Assim mesmo você poderá crer no Espírito Santo e na sua vontade e ser salvo. E esse é o entendimento, esse é o entendimento que você tem que receber. Quando você tem o Espírito Santo, você não é enganado por ninguém. Então é isso, meu amigo e minha amiga. Deus abençoe a todos. E a gente vai encerrando esse vídeo por aqui. E que esse entendimento esteja com todos vocês sobre a importância do Espírito Santo e de perseverar na fé e de permanecer na sua vontade. Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus. E até o nosso próximo vídeo.